Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polácio e nós estamos de volta para mais uma entrevista. Nesse momento nós recebemos o Dr. Fernando Pedrotti, ele que é o chefe da 20ª Regional de Saúde de Toledo e vai falar um pouco com a gente sobre a meningite. A gente teve aí um surto entre o município de Toledo e Quatro Pontos nos últimos dias. Ele vai passar um pouco mais sobre como que está essa situação, como a gente faz para a questão da vacinação. Tem vacinação nos postos de saúde aqui do município, em Quatro Pontos também. Então ele vai passar um pouco mais desse cenário para a gente. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui, falar com os internautas. E gostaria de começar esclarecendo que estou de máscara por estar resfriado, né? Fiz o teste de Covid, não é Covid, foi negativo, mas são vírus respiratórios que a gente acaba transmitindo para as outras pessoas. E em respeito às pessoas com as quais a gente tem contato no dia a dia, a gente opta por usar a máscara para evitar a transmissão do vírus, para evitar a possibilidade de que mais pessoas venham a ser acometidas. Sempre lembramos, isso é a história natural dos vírus de transmissão respiratória. Eles precisam se transmitir para sobreviver. Como a gente quer colaborar com a saúde e não com a doença, a gente acaba optando por fazer isso. Então, doutor, a gente está passando aqui nesse momento por esse problema da meningite. Foram alguns casos ali em Quatro Pontos, um caso em Toledo, isso já há alguns dias. Exato. Como que surgiram esses casos? Como que isso veio até vocês da 20ª Regional, ali do setor de saúde? Como que surgiram esses vírus aqui no nosso município e na nossa região? Exato. A primeira questão fundamental de que é importante a gente abordar é que existem diferentes causas para as meningites, né? Nós temos meningites causadas por vírus, nós temos meningites causadas por bactérias, nós temos meningites causadas por fungos. Então, nós temos diferentes causadores de meningites. E dentre os vírus, as bactérias, os fungos, também temos diferenças no comportamento dessas meningites. Entre as meningites bacterianas, que é o caso aqui desse surto, a forma mais grave são as meningites meningocócicas. Elas assim são chamadas por serem causadas por uma bactéria que é o meningococo, Neisseria meningitis, e essa bactéria é de fácil transmissão. O quadro clínico tem uma evolução muito rápida, a doença progride muito rapidamente, e ela é uma doença que ela costuma ser grave, ela costuma ter uma evolução grave, ela costuma levar a óbito num percentual bem expressivo dos pacientes acometidos. A gente começa em torno do dia 13 de junho, a gente tem o primeiro relato de um caso suspeito de meningite. Nós temos um sistema de vigilância em saúde, que ele busca monitorar e acompanhar o que acontece em termos de saúde com a população de forma geral. Nos chega no dia 13 o primeiro caso suspeito de meningite. Naquela mesma data, no final da noite, um segundo caso suspeito de meningite e no dia 14 um terceiro caso suspeito de meningite. Depois se passam, salvo engano, mais 2 dias e temos um quarto caso suspeito de meningite. Ora, diante de 3, 4 casos suspeitos, é natural que a gente faça a chamada investigação epidemiológica, que é fazer uma análise de onde a pessoa esteve, o que ela fez, com quem ela teve contato nos últimos dias, na última semana. A meningite ela é uma doença que ela se transmite e ela tem um período de incubação. Então, entre eu ter o contágio do vírus e começar a apresentar sintomas, em média vai 2 a 3 dias. Então, nos chamava muito a atenção a necessidade de tentar estabelecer o que as pessoas tinham feito 3, 4, 5 dias antes para tentar descobrir. O que se viu em comum? Em comum, se percebeu que essas pessoas haviam estado numa festa junina, numa comunidade do interior do município de Quatro Pontes. Dos 4 casos, somente um deles não havia estado na festa. Só que este caso tinha o relato de um sobrinho que havia estado na festa e que havia ido após a festa dormir na casa da tia, que era esse caso suspeito. Então, a partir do momento que a gente percebeu que havia uma correlação entre os casos, foi feita a comunicação para a Secretaria Estadual no nível central e, por sua vez, a Secretaria tem o dever de fazer a comunicação para o Ministério da Saúde.
se aprofundou a investigação, tivemos vídeo reunião com o pessoal do nível central de Curitiba, com o pessoal de Brasília, do Ministério da Saúde, a qual ocorreu tão logo tivemos a confirmação do primeiro caso como sendo de meningite meningocócica. Fizemos um alerta logo naquele primeiro final de semana para os trabalhadores de saúde, especialmente para o pessoal que atua em ponto de atendimento, UPA, na porta dos hospitais, dizendo, olha, está acontecendo casos suspeitos de meningite, estão acontecendo na nossa região. Fiquem ainda mais alertas, porque poderão surgir novos casos. É feita toda uma análise, toda uma investigação. Conforme os resultados laboratoriais foram confirmando se tratar de casos, e o último resultado ficou disponível agora, nessa semana passada. Então, na sexta-feira última agora, foram adotadas todas as medidas. Esse tipo de meningite, Kelvin e você que nos acompanha, ela pressupõe que a gente faça uma ação de bloqueio, inclusive com o uso de medicamento. A gente chama de quimioprofilaxia. Isso não é indicado para todas as meningites, mas para esse tipo de meningite em específico é indicado. Então, foi feita a chamada quimioprofilaxia, a profilaxia com medicamentos, para evitar que outras pessoas que tinham contato muito próximo pudessem vir a adoecer. Normalmente a gente faz isso com aquelas pessoas que convivem, que vivem na mesma casa. Essas pessoas foram medicadas. Essas pessoas foram medicadas, foi adotada todas as medidas, essas pessoas passaram a ser monitoradas, acompanhadas também, tá? Naquele primeiro momento. E na última sexta, com a confirmação desse último caso, porque nós tínhamos um caso em Toledo, 2 em Quatro Pontes. Então, nós caminhávamos para um surto. Quando fechou o terceiro caso em Quatro Pontes, tivemos a confirmação de um surto, e a partir daí tivemos, então, no final da tarde da última sexta-feira, uma vídeo-reunião, iniciou em torno de 17h15, 17h20, se estendeu até quase 18 horas, definimos todas as ações, entre elas a de que, no sábado, iniciaríamos a vacinação contra a meningite, tanto em Toledo quanto em Quatro Pontes. Para isso foi feita uma mobilização por parte da Secretaria de Estado da Saúde. Saiu de lá no começo da noite de sexta-feira um caminhão frigorífico, né, próprio para transporte de vacinas, com doses vacinais contra a meningite, para reforçar o estoque, porque a gente mantém estoque, mas não num contingente tão alto. E tínhamos também já a orientação do Ministério da Saúde quanto aos públicos-alvos a serem vacinados. Aqui em Toledo, todas aquelas crianças de 3 meses a até 10 anos que não tenham sido vacinadas contra a meningite, e todos os pré-adolescentes ou adolescentes de 11 a 14 anos que não tenham sido vacinados contra a meningite. Aqui foi um caso, né? Lá em Quatro Pontes, a recomendação foi de que se vacinasse todas as pessoas que não haviam sido vacinadas abaixo dos 25 anos de idade e pessoas de 50 a 69 anos de idade. Por quê? Pelo fato de que, entre estes casos, tínhamos pessoas de 55, 64 anos. Então, a gente sabe que existe uma tendência de que pessoas de determinada idade se juntem com pessoas de determinada idade, né? E o jovem tende a circular mais, né? Isso é algo natural, né? Então, a busca por proteger. Qual é o grande objetivo, Kelvin, da vacina? Antes de tudo, é quebrar a cadeia de contágio, é evitar que novas pessoas venham a adoecer. Então, por isso, a rápida ação por parte do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, da 20ª Regional e dos municípios. Evitar que as pessoas adoeçam por uma doença grave, potencialmente fatal. Essa é a primeira grande questão. A segunda questão, oferecer prevenção e proteção. Ela é feita com a vacina, mas ela é também feita com hábitos simples, mantendo o ambiente aberto, bem ventilado, evitar compartilhar objetos. Então, não compartilhar a caneta, não compartilhar, material escolar, não compartilhar uma vasilha com água, não compartilhar o próprio celular, que às vezes dá para outra pessoa ver lá, uma foto, uma postagem, alguma coisa, né? Não compartilhar copo, talher, nada disso, né? E a lavagem das mãos várias vezes ao dia. Por quê?
Como é que a gente contrai a doença? Como é que a gente se contamina? Ou é pelo ar, eu estou falando aqui, estão saindo gotículas de vapor aqui, que se tivesse bem frio a gente ia ver aquele vaporzinho se formando. Aquele vaporzinho que a gente enxerga quando está frio, na verdade ele sai o tempo todo. A diferença é que quando está frio ele consegue ter tempo de se condensar e tornar-se visível. E nesse vapor estão esses germes, essas bactérias, porque elas entram no organismo e elas ficam naquilo que nós chamamos de orofaringe, que é nada mais do que a cavidade oral, a boca, e a primeira porção da garganta. Tá? Elas tendem a permanecer ali, e algumas pessoas vão causar doença, mas na maioria ela não vai ser capaz de causar doença. O grande problema é que essa pessoa passa a transmitir para as demais. Então, se eu tenho um ambiente bem aberto, bem ventilado, mesmo que isso aconteça, a ventilação, o vento passa e leva embora, não fica em suspensão e a outra pessoa acaba inalando aquela bactéria. Então a primeira forma de transmissão é essa forma, que é uma forma direta, através do ar. E a segunda forma é uma forma indireta, através de objetos, né? Então, por isso, a orientação para evitar compartilhar objetos. Ou ainda, às vezes eu contamino a minha mão, porque coloquei em determinado local, peguei o celular de alguém, alguma coisa, e depois distraído vou comer alguma coisa, levo a mão à boca. Ou mesmo coloco minha mão na boca, né, ou no nariz. Isso faz com que eu me contamine. Então são medidas que são relativamente simples, mas que são de uma importância enorme no sentido da gente evitar o contágio. Quebrar o que nós chamamos dessa cadeia de transmissão, porque vai transmitindo de uma pessoa para outra. Provavelmente, né, e a investigação demonstra que provavelmente foi o que ocorreu, havia entre essas pessoas alguém nessa festa que estava contaminado, desconhecia o fato, estava iniciando os sintomas, né? A pessoa não valorizou, porque logo no início, embora evolua muito rápido, os sintomas são muito fugazes, muito simples. É uma dor de cabeça, um mal-estar no corpo, uma febre que não é muito alta. A pessoa acha que ela vai ficar resfriada, vai pegar uma gripe, né? Só que rapidamente começa a dor de cabeça, aumenta muito, começa a ter dor e rigidez na região da nuca, dificuldade para dobrar o pescoço, a cabeça, começa a haver náusea, começa a haver vômito. Nas crianças pequenininhas, às vezes, a gente vai observar uma grande irritabilidade, chora muito, depois fica muito sonolenta, vomita, não aceita bem a comida, né? Febre associada sempre, e via de regra a gente tem febre associada, uma febre importante. Na criança, inclusive, costuma ser uma febre ainda mais importante, pela infecção, que é uma infecção importante. Então a gente tem todos esses sintomas que podem começar banais, menores, que a pessoa não valoriza no seu início, mas que rapidamente evoluem para um quadro mais grave. E a gente sabe que entre a população em geral, a gente tem um percentual de pessoas que é variável, mas que pode chegar a até 10% das pessoas que elas carregam essa bactéria por alguns dias na sua garganta, transmitem para as outras pessoas, mas não ficam doentes. Tá? Então, o objetivo aqui também é a gente proteger a comunidade, porque pode ser que hajam pessoas que estejam nessa condição, que tenham estado nessa festa, ou tenham tido contato com alguém que esteve, que chegaram a ter contágio, ser contagiadas, mas não desenvolveram a doença. Então, uma forma de prevenção se dá, e é a forma mais eficaz, através da vacina. Por isso, toda essa mobilização, por isso todo esse contingente e todas essas ações no sentido da gente atuar de uma forma muito forte, porque nós tivemos 4 casos, destes 2, salvo engano 3, chegaram a ocupar leitos de UTI, mas evoluíram bem, se recuperaram, ficaram bem. Coisa que não é comum nesse tipo de meningite. É uma doença muito grave, dá para dizer muito isso grave. Que de 4 casos, igual você falou, 3 chegaram a precisar de leitos de UTI. Então, é uma doença já muito grave. Muito grave. Uma doença que, em algumas situações, até metade das pessoas chegam a morrer por ela. Então, o fato de termos 4 casos, nenhum óbito, nenhuma sequela, né? Porque a gente pode ter necrose de dedos, de membro, né? Das extremidades especialmente. A gente pode fazer abscessos no cérebro, coleções de pus.
que vão levar a pessoa a ser uma pessoa com deficiência, né, dependendo da área do cérebro que for afetada, né, pelo resto da vida. Então é uma doença que ela é grave, ela é potencialmente fatal, mas ela tem prevenção, ela tem como a gente evitar que as pessoas adoeçam, né, especialmente através da vacina. Essas vacinas, nós temos 2 vacinas especificamente, Kelvin. Uma que é a vacina antimeningocócica, né, do tipo C. O meningococo do tipo C, ele é o mais comum, ele é o que mais circula e é o que causou esses casos aqui na nossa região. Mas nós temos meningococo do tipo A, do tipo B, do tipo C, do tipo W, do tipo Y. E aí nós temos vacinas que vão proteger contra esse meningococo. No nosso meio, antigamente, o que mais circulava era o do tipo B. Hoje ele não circula praticamente mais. Nessa competição entre os germes, aí, que é natural, que faz parte da evolução das espécies, né? A máxima do Darwin, não são os mais fortes que sobrevivem, que são os que melhor se adaptam, né? Então, nessa adaptação desses micro-organismos, o B perdeu terreno, o C avançou bastante, o A, o W e o Y também, a tal ponto de que a gente tem a vacina meningocócica do tipo C disponível no sistema público mais ou menos desde 2005, 2006, ela inicia no calendário. Hoje é uma vacina que é feita para as crianças com 3 meses de idade, a sua primeira dose, uma segunda dose com 5 meses de idade e uma dose de reforço quando a criança completa 1 aninho, 1 ano de idade, 12 meses. E para os pré-adolescentes e adolescentes, a gente tem no calendário vacinal, na rotina de vacinação do Ministério da Saúde, a vacina ACWY, que protege contra o meningococo do tipo A, do tipo C, do tipo W, do tipo Y, que ela é feita entre os 11 e os 14 anos de idade. Então, até os 10, a gente faz a vacina meningocócica do tipo C, e acima dos 10, até os 14, a vacina ACWY. Isso com base no quê? Com base no que os estudos demonstram que ocorre na maioria dos casos. Abaixo dos 10 anos é incomum os outros meningococos e acima dos 10 anos passa a ficar mais comum, se mantendo o C como o mais comum. Então a gente amplia o escopo de proteção contra essa doença. É uma vacina que, se você tem o teu filho com 5 anos, provavelmente ele recebeu a do meningo C, porque ela existe já há 16, 17, 18 anos no sistema público. Se ele não recebeu, a orientação é que você busque uma unidade de saúde, você busque uma sala de vacinas, leve a tua carteira, leve a sua criança, para que ela seja vacinada. Essa é a orientação. Só para Toledo e Quatro Pontes? Não, para todos os municípios, inclusive para os demais municípios da 20ª, mas isso é uma rotina, tá, que a gente tem como vacina. A ideia é intensificar nesse momento a vacinação em todos os municípios da 20ª, mas em Toledo e Quatro Pontes com públicos-alvos bem específicos, buscando proteger essas pessoas. Vamos nos lembrar que essa festa, pelos relatos, ela tinha mais ou menos 800 pessoas que participaram dela. Ficou bastante cheio o salão, era um sábado chuvoso, frio, onde num primeiro momento, conforme a investigação epidemiológica demonstrou, as janelas se encontravam fechadas e só foram abertas mais tarde porque começou a ficar muito quente, abafado lá dentro, né? E daí as pessoas optaram por abrir as janelas, tá? Claro que desconheciam o fato de ter alguém que poderia estar transmitindo, isso é natural, mas a gente deve sempre partir do princípio da prevenção e da proteção. Pessoas que tenham estado na festa talvez possam nos ver, possam acompanhar aqui o Toledo News e ficar preocupadas. Meu Deus, eu tive lá, o que vai ser de mim agora, né? Na verdade, a gente poderia dizer que se você esteve lá e não desenvolveu doença até o momento, você não vai desenvolver a doença mais. Por quê? Porque o tempo de incubação ele não ultrapassa 10, 12 dias. Tá? Então, passou esse período, 10 dias na verdade, você não tem mais risco de vir a desenvolver a doença. Se você desenvolver, não foi lá que você teve contágio, não foi lá que você adquiriu o meningococo, né? Porque
ele até 10 dias após o contágio, ele vai desenvolver sintomas. Se não desenvolver, é porque não pegou a doença, mas pode ser um caso de um portador assintomático, aquele que transmite sem ter tido a doença. Então essa preocupação a gente tem, tá? Inclusive por isso, em Quatro Pontes, a vacinação de pessoas de 50 a 69 anos, tá? Para os demais, a ideia é proteger as pessoas até os 10 anos com meningo C, de 11 a 14, a CWY, de forma geral. Tá, meu filho já foi vacinado, ele precisa receber a vacina de novo? Não. Se ele está com o esquema completo, se ele foi vacinado, ele não precisa. Ah, mas ele tem 8 anos, ele nunca tomou nenhuma dose de meningo do tipo C. Ele precisa receber? Sim. Ele tem 11, qual que ele vai receber? A CWY, né? Porque a partir dos 11 é a CWY. Ah, mas ele não precisa receber a meningo C porque ele não recebeu lá quando tinha 1 ano de idade? Não, porque na ACWY já contém a C, né? Então essa é a diferenciação. Ah, ele está com 2 anos, eu fiz as 2 doses, a de 3 e de 5 meses, e não levei para fazer a de 1 ano de idade. Leve agora. Complete o esquema vacinal. Proteja, né? Então a orientação é, na dúvida, procure a unidade de saúde. E para as pessoas acima dos 15 anos, de todas as faixas etárias, essa vacina está sempre disponível no calendário vacinal do Ministério Na verdade, ela não é uma vacina prevista para a gente fazer para pessoas acima de 15 anos na rotina, né? Após os 14, acima de 15 ou mais. Ela não é prevista na rotina. Por quê? Porque, primeiro, a gente espera que quem tenha 17, 18 já esteja vacinado, né? Porque a vacina começou lá atrás, em 2005. Segundo, a gente tende a ter maior circulação dessa bactéria entre as crianças do que entre os adultos, né? Então, esse caso foi um caso que, de certo modo, fugiu à regra. Se nós perguntarmos aqui, inclusive para você que nos acompanha, quando foi a última vez que você ouviu falar de um surto de meningite? Claro que hoje as coisas são muito fugazes, a gente tem bastante informação, e às vezes a gente até tem dificuldade de lembrar, mas certamente faz tempo que nós tivemos o último surto de meningite, e eu não digo nem na região, eu digo no Paraná ou no Brasil, né? Porque pela gravidade da doença, esses surtos eles viram notícia, né? É uma doença séria, grave, importante, não que nenhuma não seja, mas o desfecho e a chance de complicações e óbitos é maior. Então, é uma situação que é incomum já por natureza. E ocorrendo com adultos, inclusive com pessoas aí já de uma faixa de adulto, já caminhando para a terceira idade, é menos comum ainda, né? Então, assim, a gente vê tudo isso com relativa normalidade. Por que que a gente vê com relativa normalidade? Primeiro, porque a gente sabe que isso pode acontecer, né? O raro, ele só é raro, mas ele não é impossível. Precisa ter muita clareza com relação a isso. Então, o fato de ser raro não torna algo impossível. A gente trabalha sempre com a possibilidade de. Segundo, o ocorrido demonstra que o nosso sistema de vigilância está atento, está alerta, está funcionante, né? Veja, em pouco tempo nós fomos notícia, né? Por duas razões distintas. Aquela questão da influenza variante H1, né? Suína, entre aspas, que se trouxe aquela notícia, mas que o óbito não confirmou como sendo pela influenza, o óbito confirmou como sendo por uma neoplasia, por um câncer que aquela senhora tinha, e nesse momento pela meningite. Em ambos os casos, o que ficou muito claro é que o nosso sistema de vigilância em saúde, de acompanhamento, monitoramento das doenças que ocorrem na população em geral, ele está funcionante. Nós estamos conseguindo detectar de uma forma oportuna e eficaz o que está acontecendo. Que o grande objetivo não é simplesmente detectar, é adotar as medidas de prevenção e proteção. É para dizer que essas medidas elas são muito importantes para evitar que essas doenças se propaguem rapidamente. Exatamente. Esse é o grande objetivo disso. Não é uma mera curiosidade de saber do que as pessoas estão adoecendo. É mais do que isso. É também saber do que as pessoas estão adoecendo, mas com o grande objetivo de adotar medidas
e de forma eficaz em um tempo oportuno, porque se a gente perde a oportunidade, a cadeia de transmissão ela se multiplica muito rapidamente. A gente depois não consegue mais atuar para bloquear e para evitar que um grande número de pessoas venham a adoecer. Então, ter uma detecção precoce, adotar as medidas, adotar o que é necessário, é de extrema importância sempre, e nesse tipo de doença ainda mais. Então, por isso que a gente fala que a gente vê com certa normalidade, porque a gente entende que sim, nós estamos vigilantes, nós estamos atentos, o sistema está funcionando a ponto de detectar situações como essa e poder agir, e ao mesmo tempo, como dissemos, a gente sabe que essa possibilidade ela existe, e agora, com a chegada do inverno, a possibilidade aumenta, né? Eu sempre lembro, não é o frio que faz a gente adoecer, né? Na verdade, são os nossos hábitos que mudam no inverno, no frio, e que faz aumentar a ocorrência de determinadas doenças, porque a gente deixa de abrir a janela, porque o vento está gelado, porque a avó fala que o vento vai fazer mal, né? Na verdade ele vai fazer bem, mas vamos respeitar a avó, né? Porque as pessoas se sentem desconfortáveis com aquele vento frio, porque aquilo incomoda, mas na verdade a ventilação é necessária. Aí além disso, a gente tende a se aglomerar, até porque fica mais quentinho, fica mais gostoso, né? A gente tende a estar mais próximo, né? Festa junina, né? Uma época que é natural que isso ocorra, né, e vai continuar ocorrendo, tanto que na reunião com o Ministério da Saúde, o próprio pessoal de Maripá nos perguntou, escuta, mas lá tem previsto uma festa para o mês de julho, o que a gente faz? Cancela a festa? Não, não precisa. Por quê? Porque os 10 dias já se passaram, porque nós temos as medidas adotadas e porque não é reunir pessoas que vai trazer doenças. O que vai trazer doenças é reunir pessoas sem medidas de prevenção, mantendo tudo fechado, sem ventilação, aglomerando. Isso que vai trazer doenças. Se você adota as medidas, não há nenhum problema em fazer isso. E como que funcionou a organização para esse período de vacinação em Toledo e Quatro Pontes? Veio algo do governo do estado? A 20ª Regional de Saúde definiu como que está sendo esse processo? De qual período vai ser essa intensificação? Como que foi essa definição? Bom, a primeira questão importante aqui, Kelvin, é que as definições já vieram tanto do Ministério da Saúde quanto do nível central da Secretaria Estadual de Saúde da SESA em Curitiba. Preciso, até por uma questão de reconhecimento, destacar primeiro a agilidade e todo o apoio que a gente recebeu, tanto do Ministério como da Secretaria Estadual, do nível central, de tal forma que o caminhão estava aqui no sábado logo cedo, o próprio secretário Beto Preto se envolveu, acompanhando, monitorando, sábado, domingo ficamos nos falando pelo celular, ele tinha até pensado em acompanhar as atividades aqui, em vir no sábado à tarde, mas daí por conta do clima, da questão de não ter teto para pousar, infelizmente acabou não vindo, não conseguindo vir, mas foi tudo muito rápido. Recebemos 6.100 doses na manhã de sábado, Quatro Pontes já estava na 20ª, nós já tínhamos combinado horário para eles virem buscar as vacinas para lá, vieram buscar. 2 técnicos da regional foram até Quatro Pontes apoiar Quatro Pontes ao longo do sábado, ao longo do domingo. É um município menor, com uma população menor, segundo o último censo, 4.480 habitantes, o que faz com que a própria equipe de saúde deles seja menor. É muito natural que seja assim. E também por isso a necessidade da gente dar apoio, né, logístico, técnico, de pessoal para desenvolver as ações. Fizemos e temos feito isso, e aproveito aqui a grande audiência, o grande acompanhamento do Toledo News, até para agradecer aos servidores da regional, aos servidores da SESA, de forma geral, em Curitiba e do Ministério, pelo apoio que a gente tem tido. Toledo, até por ser um município com uma população maior, com um número de servidores na saúde bem expressivo, rapidamente também conseguiu se organizar para iniciar no sábado também a campanha, manter ela durante o domingo. Para ter uma ideia, foram 434 vacinas aplicadas no sábado e domingo em Quatro Pontes, doses vacinais aplicadas. Se a gente for pensar, isso dá quase 10% de toda a população do município, mas não era toda a população que é alvo, né? Não é toda a população.
uma boa parcela dessa população já está vacinada, e a gente viu isso muito claro em Toledo. Toledo atendeu mais de 1.000 pessoas entre sábado e domingo. Destas 1.000, mais de 1.000, na verdade, 78 que não estavam em dia com a vacina. Outras 900 e mais de 930, a vacina estava em dia. Né? O que é muito positivo, o que é muito bom. Claro que eu sempre lembro, a gente não pode viver de ilusões. Né? Eu costumo dizer que um dos nossos grandes desafios, Kelvin, é atingir os não convertidos. Porque os que estão convertidos para a vacina, os que têm a consciência da importância que ela tem, esses estão protegidos. O nosso grande desafio é atingir aquele público que ainda não se deu conta de que, quando o SUS surgiu, em 88, a nossa expectativa de vida era de 68, 69 anos. Hoje ela é de 77, 78 anos. O que fez aumentar a expectativa de vida no país? Um dos grandes fatores foi o fato de termos deixado de perder tantas crianças por doenças que matam e que podem ser evitadas através de vacinas. Né? A gente sempre lembra, não existe vacina para doença que não mata. Tu não vai ver vacina para dor na coluna, tu não vai ver vacina para dor... Né? Tu não vai ver, tu vai ver... Quando tu vê uma doença com vacina é porque ela mata. Né? A pesquisa ela busca evitar complicações e óbitos. Né? Esse é o grande benefício. Então, o desafio que nós temos hoje é sensibilizar as pessoas, os pais, os responsáveis por crianças e adolescentes, pré-adolescentes, para que protejam os seus filhos. Infelizmente, na nossa sociedade, se criou uma celeuma muito grande, totalmente desnecessária, e que não agrega, ao contrário. Né? Nessa mesma época, em 1990, o Brasil perdia 120 a cada 1.000 crianças que nasciam, 120 morriam antes de completar 1 ano de idade. Sim, 1990. Tá? Para mim foi ontem. Eu estava quase que começando minha caminhada profissional. Me arrepia pensar que 12 em cada 100 crianças que nasciam no Brasil morriam naquela época. Hoje, a gente, infelizmente, ainda perde 13 a cada 1.000. 13 crianças. Lá era 12 a cada 100. Hoje é 13 a cada 1.000 no país. Hoje, a gente ainda perde 13. Ainda é muito. Mas de 120 para 13, um dos grandes responsáveis por isso se chama vacinas. É o próprio sistema público. Pode dizer que houve uma melhora muito grande. Claro, nós deixamos de perder crianças por doenças como o sarampo, como a poliomielite, né, a paralisia infantil. Nós deixamos até catapora, que a avó dizia que era bom pegar logo. Né? Nada contra a avó, já falei 2 vezes de vó aqui, adoro as 2 falecidas vós que eu tive, a nona e a oma, mas assim, a avó dizia que era bom pegar logo. Se tinha alguém, até levava as crianças no vizinho para passar a catapora logo, que é a varicela, né? Na verdade, não é uma doença boazinha. Até porque não tem doença boa, né? É uma doença que pode, inclusive... Boa é não pegar doença. Bom é não pegar doença, é isso aí, Kelvin. Então, assim, até porque é uma doença que pode matar. Varicela mata, né? Catapora mata. Ah, mas é comum? Não, não é comum, mas ela mata. Tanto que tem vacina, né? Então... Hoje em dia a gente sabe, a gente diminuiu a mortalidade infantil no país pelo avanço do SUS, por capilarizar, né? Eu cresci sem ter posto de saúde, sem saber o que era isso. Eu cresci num momento totalmente diferente, né? Hoje a gente tem e existe esse acesso, né? A vacinas, a tudo isso. Então a gente entende que isso é algo que tem uma importância grande, ele é fundamental para manutenção da vida, da saúde das pessoas, para proteção e prevenção. E é exatamente nesse sentido que é preciso que a gente perceba, né, os avanços que tivemos, e eu acredito que não devemos abrir mão de bons avanços que tivemos do ponto de vista histórico. Né? Doutor, aproveitando a sua presença no nosso estúdio, eu vou abordar outros 2 temas para que o senhor fale brevemente sobre o cenário aqui Sim. em Toledo e na área da 20ª de saúde. A gente tem a dengue todos os anos aí causando muitos problemas. Em Toledo, o ano epidemiológico já tem mais de 1.000 casos. Como que está a questão aqui em Toledo e na região? O ano epidemiológico também encerrando, para quem não sabe, ele vai de 1º de agosto a 31 de julho. E a Covid-19, como que está o cenário
aqui no município, na região, questão de vacinação também. Eu vou falar em termos gerais da região, né? Dos 18 municípios da região, nós temos 6 deles que atingiram uma situação de epidemia na nossa 20ª Regional de Saúde, muito próximo de ter um 7º município atingindo esse número, que acreditamos que vai ocorrer dentro do presente ano epidemiológico, né, que é totalmente diferente das demais doenças. A dengue é a única doença que o ano epidemiológico começa em 1º de agosto e termina 31/7, 31 de julho. Todas as demais começam em 1º de janeiro e termina 31 de dezembro, como começa o ano de todo mundo. Isso porque dengue é uma doença que ela tende a aumentar muito no período do verão, né? E se a gente separar dezembro de janeiro, a gente perde a capacidade de avaliar a evolução da doença, né, ao longo desse verão. Então, exatamente por isso. Dengue, para mim, é um dos maiores desafios que a gente tem em termos de saúde pública, porque é uma doença totalmente evitável, né? Ela também mata, existe sim vacina, mas não ainda disponível no SUS. É uma doença que a grande vacina é evitar que o mosquito se crie, né? Então, a grande vacina é evitar o famigerado vasinho, o pratinho embaixo do vaso de plantas. É evitar que a vasilha de água do cachorro, do gato, fique sem lavar, uma tampinha no quintal, jogada, uma sacolinha plástica que vem agora com essa chuva, a sacolinha fica, às vezes, lá no alto de uma árvore, forma uma bolsinha, basta uma semana com água parada ali, vamos ter criação de mosquitos, mas o que a gente mais vê, mesmo depois de tantos anos, mais de 20 anos de combate à dengue, ainda é a presença do vaso, né, do pratinho embaixo do vaso de plantas, ainda é garrafa, tampa, objeto no quintal e, infelizmente, as pessoas insistem em não adotar as providências, né? A impressão que a gente tem é que as pessoas ainda continuam acreditando que com elas não vai ocorrer e que isso é um problema do outro, né? Na verdade, isso é um problema de todos nós como sociedade, né? As pessoas ainda ficam esperando pelo fumacê, né? Achando que o fumacê vai ser a solução. No desespero, ele é a solução, né? Mas o ideal é a gente evitar o desespero. Por que eu digo isso? Porque aquele veneno que é usado ali, ele não é seletivo. Ele não vai matar só o Aedes aegypti, só o mosquito da dengue. Ele vai matar outros insetos, outros seres que têm uma importância grande na natureza, a exemplo das abelhas, né? Que polinizam, que são responsáveis por 70% da polinização e que vai resultar em alimentos, né? Então, a gente paga um preço por isso que não se resume ao custo que a gente tem para tratar os doentes, para manter equipes no sentido de olhar o quintal das pessoas, né? É muito mais lógico que as próprias pessoas façam isso, né? Então, a gente continua insistindo nisso porque a gente continua acreditando nas pessoas, na sua capacidade de cuidar de si e do seu meio, né? Enquanto a gente estiver falando disso, porque a gente vai continuar acreditando, e eu não pretendo desistir de acreditar nas pessoas, né? A Covid, a gente observa que ela entrou dentro de um cenário que hoje a gente diria que é mais uma das doenças de transmissão respiratória que a gente tem. Então, ela está dentro da rotina dos nossos serviços. Claro, cheguei aqui comentando contigo que estou resfriado, fiz o teste e não é Covid, né? Até por respeito a ti. Até porque eu sei que as pessoas ainda continuam se preocupando, mas, na verdade, a gente entende que, assim, tem ocorrido o que era esperado depois da pandemia. Covid entrar na rotina, como entrou H1N1, né, as influenzas, como entraram tantas outras doenças. Então a gente percebe que há determinados momentos que há um aumento no número de casos, sim, mas pelo número de vacinados, que hoje é bem expressivo, a gente já não percebe mais a mesma pressão sobre os serviços de saúde, que a gente chama de pressão de demanda, né? Que é um número muito grande de pessoas procurando o sistema, o serviço de saúde, o pronto atendimento, a unidade básica para ser atendida, e essa pressão de demanda ela é muito ruim, porque ela tanto causa sobrecarga para os trabalhadores, para os profissionais de saúde, para o sistema, como ela causa também uma sobrecarga para o próprio usuário, aumenta o tempo de espera, uma série de questões que são desconfortáveis. Então a gente já não observa isso mais tão fortemente como observava, e nem internações ou óbitos na mesma proporção. Certamente graças à vacinação, graças às vacinas, né?
Quando a gente olha o cenário e a gente separa, a gente consegue ver que conforme a gente foi subindo no percentual na curva de vacinados, foi caindo a curva de internados, né, ou seja, complicações da doença e óbitos, né? Claro que os vírus, seres vivos, também vão se adaptar. Não são os mais fortes, são os que melhor se adaptam. Então eles buscam se adaptar para garantir a sua sobrevivência. As próprias mutações, as variantes, são uma manifestação, são uma demonstração disso. Então, eu costumo dizer, é importante estar vacinado, é importante estar protegido. O esquema de vacinação Covid são 2 doses, com uma dose da vacina monovalente, uma segunda dose de vacina monovalente. O intervalo entre as doses varia conforme a vacina, geralmente 3 a 4 semanas. E depois da segunda dose ter sido aplicada monovalente, 4 meses atrás pode ser aplicada a vacina bivalente, né? Bivalente porque ela protege não só contra o vírus, entre aspas, original, aquele primeiro que está na vacina monovalente, como protege também contra variantes, tá? E como o vírus busca se manter na natureza, ele traz as suas mutações, é importante que a gente não perca para ele, a gente continue acompanhando aquilo que acontece com o vírus, ou seja, receber a vacina bivalente é uma forma de aumentar a tua proteção e algo que muita gente ainda não conseguiu, infelizmente, compreender, ou nós não conseguimos também transmitir de forma adequada para a população. A vacina da Covid, diferente de outras vacinas que a gente conhece, a exemplo da vacina da meningite, ela não é uma vacina que vai evitar que o sujeito adoeça. A vacina da Covid, ela não evita que a gente pegue Covid. Mas, se a gente chegar a contrair a Covid, a gente vai ter uma forma mais branda, mais leve, com menores chances de ter complicações e com muito menores chances de morrer por Covid. Então, na verdade, o grande objetivo da vacina é evitar que pessoas evoluam para formas graves da doença, tenham que ser internadas, ir para leito de UTI, ou até mesmo morrer. Esse é o objetivo da vacina. Nós estamos acostumados a ver vacinas que evitam doença. E muitas vezes as pessoas questionam até a própria eficácia da vacina porque tomou e pegou a doença. Não é esse o objetivo da vacina, não é e nunca foi, né? O objetivo é evitar que a gente tenha complicações e óbitos pela doença. E nisso ela atua maravilhosamente bem, basta olhar no nosso entorno. Basta a gente lembrar que, assim, havia aí um período que foi muito doloroso para todos nós, em que a gente via óbitos ocorrendo com uma frequência enorme. Era comum, infelizmente, comentários de pessoas de que fulano que eu conheço faleceu de Covid, né? E hoje a gente observa que isso diminuiu e diminuiu bastante. Deixou de acontecer? Não, não deixou de acontecer. Mas o que a gente observa é que quando a gente investiga, porque a gente faz a chamada investigação epidemiológica, como fizemos para a meningite, a gente observa que, infelizmente, ou a pessoa não estava vacinada, ou a pessoa estava com o esquema vacinal incompleto. Deixou de fazer a prevenção, de adotar a medida de proteção, que é a vacina. E paga, às vezes, um preço altíssimo por isso, desnecessário, diga-se de passagem, na nossa concepção, porque há meios eficazes e seguros de se evitar isso, que é a vacina, né? Eu brinquei que já recebi uma dose aqui, outra dose aqui, uma para cá, e se precisava arrumar mais algum lugar para receber outra dose, porque eu quero continuar vivo, eu quero continuar evitando ter complicação ou morrer por uma doença que pode ser evitada, né? Claro, o cuidado, quando eu estou gripado, estou resfriado, né? Mesmo que não seja Covid, eu vou usar a máscara, né? Eu espero que isso, inclusive, seja algo que a pandemia nos ensine, né? Para ter o cuidado com o outro, o respeito pelo outro, para não transmitir esses vírus, né? Porque, no mínimo, causa desconforto, né? É o nariz que tranca, que escorre, é a garganta que incomoda, né? Então, para que fazer isso com as outras pessoas se para a gente não é bom, né? Mas temos a vacina. Vamos lembrar que eu sou vacinado como profissional de saúde para influenza há mais de 20 anos, né? Ah, mas eu estou aqui gripado. Sim, porque vírus da gripe não existe 1, nem 2, nem 3, nem 5, nem 10, nem 100. Existem muitos vírus, né? E entre esses, alguns estão na vacina da influenza, outros não estão.
aquele eu não vou pegar, aquele é o que mais tem chance de complicar e morrer. Mas outros eu posso contrair mesmo assim. É porque a vacina não funcionou? Não. Para aqueles ela funcionou, mas tem muitos outros. Ah, mas não vale a pena. Vale, porque os outros não tendem a matar tanto quanto o da influenza ou da Covid. Então vale a pena sim, né? Porque é uma forma de evitar. Influenza. Influenza, a taxa de óbito, de letalidade, que a gente chama, é mais ou menos de 0,5%. Ou seja, de cada 200 pessoas que contraem influenza, uma falece. Isso é o 0,5%. Varia 0,4%, 0,5%, né? Na população em geral. Geralmente, os extremos de vida, especialmente os mais idosos, têm mais risco de falecer. Não por acaso são o alvo da campanha todos os anos, o grande alvo, além de outros grupos. E a vacinação é dada com base em critérios de risco, né? Quem é que tem mais risco de morrer ou de ter complicação se contrair a doença? Vamos proteger essas pessoas. É o mínimo que se espera de uma sociedade dita civilizada. Cuidar dos mais suscetíveis, dos mais vulneráveis, daqueles que têm mais chances de ter complicações. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, de esclarecer sobre temas tão importantes, sobre a meningite, que a gente está vivendo esse problema aqui em Toledo, na Quatro Pontos, na região, também falar um pouquinho sobre a Covid, sobre a dengue, problemas aí que nos acometem tanto. Nosso agradecimento. Eu é que agradeço a oportunidade, a possibilidade de estar aqui com vocês, de estar com os internautas e dizer que, assim, não há motivo para pânico, não há motivo para nenhum medo, nada disso. Há sim motivos para agirmos, para nos mobilizarmos, para cada um fazer sua parte. Se fizermos isso, não vai haver problema algum. Temos feito, aguardamos e acreditamos que a população vai continuar respondendo bem a tudo isso. Você me perguntou antes e peço desculpas, não respondi. Até quando vai a campanha? Até que tenhamos uma cobertura vacinal adequada nos públicos-alvo da campanha, né? Nós precisamos alcançar uma cobertura que proteja a todos. Isso é em torno de 90% a 95% da população-alvo. Nosso muito obrigado, nossa saudação a todos, com o desejo de muita saúde sempre. Obrigado, Câmbio. Hoje nós recebemos o Dr. Fernando Pedrotti, ele que é o chefe da 20ª Regional de Saúde de Toledo. Ele conversou um pouco com a gente sobre a meningite, esse problema que tem acometido o município de Toledo, a cidade de Quatro Pontos nos últimos tempos. Falou um pouco sobre a vacinação, a importância do ato de vacinar. A gente também conversou um pouquinho sobre a Covid-19, influenza e dengue e outros temas. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá tem tem outras entrevistas, também tem o nosso podcast Tô no Pod, com histórias de pessoas aqui da cidade de Toledo, com um conteúdo muito bacana para vocês. Já aproveitem para se inscrever no canal, para ativar o sininho das notificações. Nos vemos em breve e até mais.